uma entrevista sobre cirurgia plástica com um dos mais renomados cirurgiões plásticos do Brasil, meu querido amigo Dr. Wagner Montenegro, cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, diretor clínico da Montenegro Cirurgia Plástica, que tem 25 anos de experiência, não só no Brasil, mas também fora do Brasil, uma série de formações acadêmicas, que é uma coisa que você tem que olhar, a gente falou no programa anterior. Dr. Wagner Montenegro, muito obrigado por estar novamente no programa César Romão para falarmos um pouco mais sobre cirurgia plástica. Vamos conversar um pouquinho mais, então. Dr. Wagner Montenegro, eu estava no Terraço Itália e numa tarde terminei por almoçar com o Dr. Roy, que é o Dr. Hollywood. E aí me disseram, Romão, faça aí uma pergunta que ninguém fez para ele. E naquele dia eu fiz uma pergunta para ele. Eu disse a ele qual clínica ele gostaria de visitar. Ele disse, gostaria não, eu vou visitar a clínica do Dr. Wagner Montenegro. E tive o privilégio de publicar esta foto da visita dele à sua clínica em uma das minhas colunas de jornais. Não me recordo na época se lhe enviei o jornal, acredito que tenha enviado, porque isso tem 1 ano e meio que ele esteve no Brasil, mais ou menos. Né? E eu queria saber o seguinte, o que é que ele disse lá na sua clínica, nesse dia, fazendo um comparativo com o Brasil, porque ele deve ter feito, claro. Né? Ele é um cirurgião de Beverly Hills, vem ao Brasil, e a única clínica que ele quer conhecer é a sua. Por quê? Ele, quando chegou lá, ele ficou impressionado, né? Porque ele não conhece outras clínicas, né? Mas o que ele disse é o seguinte, que uma clínica desse porte em Beverly Hills é praticamente impossível, né? É economicamente inviável, né? Ele comentou que a clínica dele são 6 salas, né? E que é impressionante não, lá sala é sala mesmo. É, sala mesmo. Não é essa coisa aqui que você acha que é 5x5. Gente, é 1,5 por 1,5. Hiper decorado. No programa mesmo, né? A gente vê que a sala de cirurgia é pequena, a recuperação, são 2 pacientes, um do lado do outro, e eles fazem a cirurgia com anestesia geral e num prédio também, né? Aqui nós temos um critério, a vigilância sanitária impõe uma série de restrições, de coisas que eu acho importante, né? São critérios importantes, né? Ele deve visitar a sua clínica novamente daqui a alguns dias, porque a Rede TV, o Marcelo Carvalho e o Amilcar, juntamente com o Lopes Elídio, estão promovendo um evento e ele está vindo para esse evento. E mudou a data, acho que vai ser daqui uns 30 dias, e eu tenho certeza absoluta que ele vai voltar lá, viu? Eu tenho certeza absoluta que ele vai voltar à sua clínica. Dr. Wagner Montenegro, hoje às vezes a pessoa vai a um cabeleireiro e a cabeleireira diz assim, fiz cirurgia em tal lugar e ficou ótimo. E aí a pessoa, porque a cabeleireira disse, ou porque uma amiga disse, não quer nem saber se o médico é bom ou ruim, foi minha amiga que disse. Até que ponto esse tipo de indicação realmente pode colocar em perigo uma paciente? Olha, a indicação é um critério bom, né? É um dos critérios para você, pelo menos, começar o processo de conhecer o cirurgião, ir numa consulta. Um bom resultado é uma boa carta de indicação, mas não é suficiente. Por que razão? O que se precisa prestar atenção é em relação ao universo, né? E é muito difícil você falar assim, olha, quantos pacientes o doutor atendeu, quantos teve bom resultado, quantos não teve bom resultado, né? Então, esse critério, ele é um começo, mas não que seja a razão para você da tomada de decisão por fazer a cirurgia com determinada clínica ou determinado cirurgião. É importante, é muito importante saber se esse profissional, primeiro, se ele é médico, né?
Porque Uau, e pensar que tem caso que a gente assiste na... Olha, que não é médico. Presta atenção, menina. Tem caso que a gente vê na televisão, lê nos jornais, o cara não é nem médico. Cursou, mas não terminou a medicina. Ver o local, né, procurar se informar, o local que as cirurgias são realizadas, né? Porque se o cirurgião é um cirurgião bom, ele vai operar em locais bons. Então, vou operar naquele hospitalzinho que é uma meio clínica, porque é mais barato e tal. Isso aí não é uma boa conduta, né? Não é uma boa norma. Tem meia clínica? Dá para ser isso ou não? Não, eu acho que as clínicas, eu acho que as pequenas... Dá para ter o meio hospital num caso de uma cirurgia plástica? Olha, pela vigilância sanitária, existem tipos de níveis, né, de cirurgia que podem ser realizados em clínica. Então, tem 1, 2, 3, né, 4, e que pode inclusive fazer anestesia geral em clínicas, né? Eu particularmente faço pequenas cirurgias na minha clínica, correções de cirurgias, né, e eu tenho um alvará exatamente para esse tipo de procedimento. Por que razão eu gosto muito de operar em hospital? Porque eu já vi algumas situações em hospital que cirurgias simples, né, que poderiam ser perfeitamente feitas em clínicas, mas que o paciente teve uma intercorrência, né? E o fato de estar dentro de um hospital em que existe uma quantidade grande de profissionais especialistas no momento... E recurso... mesmo que tenha na clínica, físico, né? Mesmo que na clínica tenha recurso físico, porque a maioria das clínicas que faz cirurgia tem recursos físicos, mas você ter outros profissionais envolvidos no momento de uma emergência é muito interessante, é muito bom. Então, tem um anestesista que é o que está conduzindo a anestesia. Se o paciente tem um problema, vamos supor, tem uma parada cardíaca, né? Os outros colegas que estão lá, que são anestesistas especialistas, eles vão para a clínica, para aquela sala, ajudam em todos os procedimentos, que faz o resultado ser muito positivo. Então, o índice de problemas sérios baixa muito no hospital. Então, essa quantidade de profissionais especialistas ajuda muito nas intercorrências. Então, eu fico imaginando situações que eu já presenciei, que eram casos simples, que poderiam ter sido feitos numa clínica. Eu imaginei o cirurgião e o anestesista na clínica tendo que resolver aquele problema. É muito difícil. Não, difícil, e já passou na mídia pacientes saindo no SAMU. Isso, de determinadas clínicas, ou saindo no banco do carro do médico, né? Isso a gente vê normalmente aí. Nós estamos conversando com o Dr. Wagner Montenegro. Não sei se ele gosta disso, mas é o que corre aí na boca pequena. É o cirurgião das estrelas e dos estrelos aqui no Brasil. E ele também tem uma estrela maravilhosa, porque é hiper renomado fora do Brasil. Como nós falamos aqui, o Dr. Ray, quando veio ao Brasil, fez questão de conhecer a clínica do Dr. Wagner Montenegro. Dr. Wagner Montenegro, eu tenho livros em 28 países hoje, e entre as perguntas que as pessoas me mandam ou pedem indicação, porque é uma coisa impressionante, né? A gente com o livro, o pessoal começa a escrever, por exemplo, tem 8 títulos na Rússia, o cara da Rússia escreve e fala assim: se eu for ao Brasil, onde eu como uma boa feijoada? Né? Por aí. E uma das perguntas é assim: se eu for ao Brasil, estou ouvindo aqui fora que o Brasil hoje é o melhor país para se fazer cirurgia plástica, tanto em profissionalismo, qualidade de médicos, nem todos, hein, gente? Nem todos. E custo. É isso mesmo, Romão? É verdade, doutor Wagner Montenegro? Olha, falando aqui sobre a estrela que você falou, sobre o médico das estrelas, você sabe que desde que eu comecei a fazer cirurgia, desde que eu fui fazer medicina, né, eu sempre fui médico das estrelas. Sabe por quê? Porque todos os pacientes, para mim, são estrelas. Olha, entendeu? Só. Desde quando eu atendia o paciente menos carente, eu sempre procurei atender dessa maneira, né? E agora, com relação à situação da cirurgia plástica no Brasil, o que acontece?
a escola de cirurgia plástica no Brasil, ela é muito boa. Nós tivemos grandes mestres, temos grandes mestres, né? Nós comentamos no programa passado do Dr. William Kalia. William Kalia, a minha história com ele, Dr. Wagner, é uma história de vida, porque eu sofri um acidente, eu fiquei com o meu nariz completamente destruído, o Kalia olhou e falou: Romão, não tem jeito. Isso, olha, para o Kalia na época não arrumar um nariz, a coisa era séria, então imagina o que aconteceu, né? Então a minha história com ele é uma história de vida, é uma pessoa que ganhou meu coração e foi um marco na época dele, né? Exato, foi um marco. Os brasileiros não sabem, inclusive muitos cirurgiões plásticos brasileiros não sabem, mas a plástica de abdômen, ela foi desenvolvida inteirinha. A plástica atual, ela foi desenvolvida e criada com suas variantes pelo Dr. Kalia em 1950, alguma coisa assim, né? O doutorado dele é essa técnica. Depois vieram variações, né? E como ele nunca foi muito preocupado, ele não tinha essa vaidade, né, de dar aula, esse tipo de coisa, as variações, né, eram muito divulgadas. Aliás, ele brincava com ele mesmo. Ele dizia que ele era o cirurgião plástico mais feio do planeta, mas ele deixava as pessoas bonitas. Falava muito isso na época. Então, graças a essa escola, eu particularmente devo muito ao Dr. Kalia, porque ele não sei porquê, ele se simpatizou, se identificou muito comigo. Então eu tinha uma liberdade durante a residência muito grande, uma liberdade fora do comum. Eu acredito que realmente foi fora do comum. E essa escola, o professor Pitangui no Rio, criou uma quantidade enorme de professores, né? E isso proporcionou a criação de cirurgiões muito habilidosos, né? E os serviços de saúde, o SUS, Santas Casas e outros, permitem que nós possamos fazer cirurgia estética gratuita, né? Então, a experiência que o cirurgião sai da residência é muito grande. Então, o que acontece? Um número grande de cirurgiões, com alta qualidade técnica, hospitais que para o Brasil têm ainda um valor de internação, pacotes para se realizar essa cirurgia plástica. O que seria esse pacote? Acessível. A pessoa vem, viaja no custo da cirurgia, está a viagem, está o hotel, está a clínica. Isso acontece no turismo, né? O turismo. Turismo médico. Isso está muito comum no mundo, né? No Brasil isso aí está começando a se desenvolver. O que é que Beverly Hills tem hoje lá nos consultórios que nós não temos aqui no Brasil? Nós temos cirurgias melhores. Ótimo, eu esperava ouvir isso. Porque eu pessoalmente não vi diferença alguma, muito pelo contrário. Inclusive com diferença de espaço, de clínica, né? E o Dr. Wagner Montenegro citou aqui o Dr. Pitangui. Eu tenho o privilégio de tê-lo como meu leitor, também meu amigo. E uma das vezes que visitava a casa dele, ele me disse uma coisa muito semelhante ao que o Dr. Wagner Montenegro disse. Ele disse que quando a gente ama fazer alguma coisa, é impressionante que quando você começa a fazer, tudo no seu corpo está adorando fazer aquilo e você faz cada vez melhor, né? Talvez esse ele coloca como o grande segredo dele. E a gente sente isso no seu trabalho também, na sua maneira de se colocar com os seus pacientes e o que os pacientes falam a seu respeito, né? O Brasil hoje, as pessoas que vêm de fora, porque, por exemplo, a Argentina, principalmente, parece que está vindo muita gente para cá. Desses países, qual deles as pessoas estão vindo mais para fazer cirurgia aqui? Mais da Europa e Estados Unidos. O maior número de pacientes que, pelo menos que eu recebo, é Europa e Estados Unidos. Vai se criando uma comunidade, né, de pacientes. Eu tenho uma história muito interessante de uma paciente brasileira, casada com um indiano, que mora no Vale do Silício.